Você sabia que existem diversos paradoxos na dislexia? E eu preparei uma aula aqui bem interessante. Então, eu escrevi bastante aqui, fiz um grande rascunho. Eu vou ler para você e vou te explicando. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito para você que trabalha com crianças, né, que tem dificuldade de aprendizagem, ou você que tem filhos que tem dificuldade de aprendizagem, ou você mesmo, se você já teve muita dificuldade de aprendizagem, ou tem até hoje, né? Então, olha que interessante. Eu coloquei o título assim: O Paradoxo da Inteligência. Entenda a dislexia através da neurociência. A neurociência hoje, ela vem nos ajudando muito, é um grande apoio, é uma grande alternativa de possibilidade de novas compreensões. Ela vai ajudar tanto a desmistificar, como a quebrar, derrubar aqueles rótulos que quantas crianças sofreram e sofrem até hoje, com rótulos de que não tem foco, não tem força de vontade, não tem inteligência, não quer aprender, não se importa, é preguiça, né? São rótulos tão injustos, tão doloridos, né, para quem sofre com dislexia, porque a parte do cérebro que mais se sobressai na dislexia é o lado direito do cérebro, é o lado da fantasia, diversão, colorido, o lado lúdico, o lado da que a pessoa mais se diverte, né? Tanto que é a parte que a pessoa mais tem possibilidade de criatividade, de pintar, desenhar, colar, montar, jogar. E isto traz um grande problema para quem tem dislexia. Sabe por quê? Porque a criança, quando ela tem dislexia, quando se fala de ler, interpretar, compreender, ela não consegue, ela se esforça muito, e quanto mais ela se esforça, mais o nível de cortisol sobe, aumenta, e mais trava dá, mais travado fica a condição de aprendizagem. Então, quando nós buscamos compreender isto, entender, existe uma outra estrada, uma outra área que já está pavimentada, que é o lado direito do cérebro. E esse lado direito, ele vai trazer muitos recursos para a gente utilizar e ajudar esta criança que tem dislexia, porque o lado esquerdo, que é onde a criança iria aprender, compreender, interpretar, ler, escrever, quebrar, fazer essa junção da escrita, da visão e da condição fonológica. Ouvir, interpretar, compreender e juntar, né? Romper essas duas áreas, fazer essa mistura, que é o ouvir, o enxergar, para interpretar no que ela vai desenhar, que são as letras, os símbolos, e fazer a junção ali na hora da leitura. Quando a criança ela tem dislexia, essa parte esquerda que faz esta condição, ela não processa. É uma estrada que não está pavimentada, está toda esburacada. Ela tem diversas irregularidades para se caminhar, para se passar nela. Mas o lado direito do cérebro, que não é a área, que não seria diretamente esta área, está muito bem pavimentada. Mas é uma outra área que é a área que a pessoa usa mais para se divertir, para ter mais prazer com o lúdico, divertido, colorido, o cantar, pintar, desenhar, colar, se divertir, jogar, cantar. Então, como utilizar esses recursos de tudo isso, dessa ludicidade, para trazer esta condição que está aqui do lado esquerdo e fazer com que essa criança ela venha a aprender a ler e escrever e interpretar muito bem. Então, para isso, nós precisamos compreender. Então, na verdade, nem é a criança que tem que entender sobre isso, e não é mesmo. Quem tem que entender isso é o adulto que vai ajudar esta criança, através desta condição que a criança tem, a suprir essa necessidade, esse déficit que está acontecendo, essa deficiência que está nesse lado esquerdo para esta função. E muitas pessoas, quando chegam no consultório, me dizem assim: doutora Joelma, mas tem cura este problema? Você acha que meu filho um dia vai aprender a ler e escrever? Tem cura? Esta situação? Eu digo: não, não tem cura. Não? Não, não tem cura. Sabe por que não tem cura? Porque não é uma doença. Mas tem treino. Tem treino e existem recursos que a sua criança, o seu filho, ou você mesmo, né, tem muita capacidade de aprender a trabalhar essas ferramentas, a dominar esses recursos para que você utilize na hora.
Mas tem aí algo muito legal, muito interessante. Esta pessoa que ela está nessa deficiência, tem esse déficit de aprendizagem, esse distúrbio no neurodesenvolvimento, esse distúrbio neurobiológico, esta outra parte do cérebro, ela tem uma compensação muito maior porque essa aqui está descompensada. Então, olha só que legal. Muitas dessas pessoas, como diversos nomes que nós já ouvimos falar, como Steve Jobs, como Albert Einstein, diversos nomes reconhecidos como genialidade, né, como gênios numa sociedade, existem relatos que mostram que essas pessoas, elas não, principalmente essas pessoas, elas tinham problema em ler e escrever. Muitos deles nem concluíram o ensino fundamental completo, o ensino médio. Muitos deles abandonaram muitas vezes a escola logo cedo, por causa dessa deficiência que se enxergava como deficiência. E não concluíram. E como é que se tornaram gênios? Ao ponto de criar recursos hoje para uma sociedade. E a sociedade usufrui muito bem disso, como o telefone celular, né? Como a lâmpada, o rádio, avião. Como é que essas pessoas conseguiram chegar nessa genialidade? Pois é, o lado direito do cérebro, o lado da criatividade. Você sabia que hoje existem empresas, inclusive multinacionais, que eles hoje dão até preferência para essas pessoas que têm esses distúrbios neurobiológicos, essas disfunções neurológicas, fazendo testes para saber quais as habilidades maiores que essas pessoas têm, porque são pessoas que conseguem enxergar através de um raio-x que as pessoas ditas normais não conseguem perceber, e essas pessoas são capazes de criar e ver e achar soluções que pessoas ditas normais não sabem. É interessante, né? Pois é, então isso mostra que muitas vezes você pode ter pequenos gênios em casa e estar fortalecendo aquela incapacidade, aquela falta de vontade, a falta de interesse, está fortalecendo na fala algo que não é verdade. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso, sabe por quê? Porque principalmente pai, mãe, professor, na vida das crianças são super-heróis. A criança, ela sempre enxerga que o meu pai sabe muito, meu pai é muito inteligente, minha mãe é muito inteligente, minha mãe sabe muito, minha professora sabe muito, minha professora é muito inteligente. Então, se nós, enquanto educadores, enquanto especialistas, não entendermos sobre isso, nós podemos realmente arruinar uma situação que a criança ela está lutando para sair desta condição. E quanto mais a gente entrar com reforço positivo, inclusive dentro dos erros, mostrando que a criança ela errou, mas como ela chegou naquele resultado até aquele momento, mesmo estando errado? Ah, foi assim, assim, assim. Então, a partir destes erros, vamos continuar avançando até você acertar. Então, eu não estou reforçando o erro. Eu estou mostrando para ela que eu compreendo, eu percebo, eu entendo que ela não conseguiu chegar, inclusive que ela errou até aqui, mas que a partir daquele erro, nós vamos nos levantar numa positividade até chegar no acerto. Então, você entende que para a criança que está ali, sendo abraçada dentro do erro, ela entende que está errado, mas que ela tem apoio, que ela vai alcançar, ela vai conseguir, porque você vai ajudar. E se você tiver esta compreensão que a partir do que ela gosta, do lúdico, do divertido, existem recursos para que ela chegue lá mais fácil, e ela sabe que ela tem o seu apoio, ela vai conseguir chegar. Olha que interessante. Então, olha só. Vou ler aqui para você ver o que eu escrevi. A primeira coisa que você precisa entender é: a dislexia não é um problema de inteligência. Você já entendeu? É um problema de conexão. Pois é, de conexão. Porque aquela estrada ela não está pavimentada. Então, a criança ela não consegue seguir naquela estrada porque não vai dando conexão, não vai dando junção de compreensão. Essa estrada ela não abre aqui para eu ir trilhando e chegando a uma conclusão, para que dê a conexão. No cérebro dislexo, o processador central é potente, mas as vias de acesso à leitura estão congestionadas. Não consegue dar esta conexão.
A explicação neurocientífica é onde o cérebro trava. Vamos entender como que é? Para a neurociência, a leitura não é algo natural. Lembra que eu falei agora há pouco? Ó, para a neurociência, a leitura não é algo natural. Nosso cérebro não nasceu para ler. Ele aprendeu a reciclar áreas da visão e da audição para decifrar os símbolos. Não foi isso que eu te disse agora há pouco? Nosso cérebro ele não nasceu pronto para ler, para compreender, para interpretar. Ele aprendeu a reciclar, a compreender, a processar as áreas de visão e audição para que ele possa decifrar e fazer a junção e buscar a compreensão. Então, por exemplo, B com A é ba, L com A é lá, e ba com lá é bala. Então, ele está decifrando para que ele possa fazer essa junção. E é esta a maior dificuldade que a pessoa que tem dislexia, ela passa. Sabe por quê? Porque na hora que ela vai ler, o cérebro embaralha tudo. Vamos pensar numa palavra bem comprida, bem extensa, para que esse cérebro que tem dislexia, ele possa ler. Ó, casualmente. Casualmente. O cérebro que tem dislexia, a criança, ela nem vai conseguir prestar atenção para ela conseguir ler essa palavra casualmente. Ela vai ver o C, o A e o S, ela vai dizer é casa. É casa. O cérebro que tem dislexia, ele se apavora tanto que ele tenta adivinhar o que está escrito e ele já fala, tentando adivinhar e errando. E quando ele erra, fortalece, aumenta o nível de cortisol e fortalece os próximos erros para que aconteçam. E a criança começa a ficar apavorada, começa a ficar nervosa e o nível de erros irão aumentar, vão aumentando. Então, olha o quanto é importante nós entendermos sobre isso. Porque se você entender sobre isso, você vai trabalhar com bem mais calma, com bem mais com maiores estratégias para que aconteça essa leitura. Vamos lá, ó. No cérebro de quem lê com facilidade, existe uma estrada de alta velocidade, que é no hemisfério esquerdo, né? Para quem lê com tranquilidade, a pessoa, ela com velocidade, ela trabalha no hemisfério esquerdo. Mas para quem tem dislexia, esse hemisfério esquerdo está muito irregular, está despavimentado, está esburacado. A pessoa não consegue fazer essa leitura. Na dislexia, essa estrada principal tem muitos obstáculos. O cérebro, então, tenta criar um desvio, é pelo hemisfério direito. Mas, lá no hemisfério direito, não tem essa condição de conexão, de interpretação. Então, se eu, enquanto adulto, eu enquanto pai e mãe, professor, educador, o adulto que vou apoiar esta criança, eu vou buscar por este lado que esse cérebro da dislexia vai buscar, que já está pavimentado, eu vou buscar os recursos que eu tenho lá para trabalhar com a criança. Então, se eu buscar jogos, eu vou buscar jogos que eu possa ter acesso para uma leitura, para uma interpretação de leitura, jogos de quebra-cabeça para trabalhar sílabas, para trabalhar a junção das sílabas. Eu vou buscar uma receita, que eu possa fazer alguma coisa gostosa, que eu vou ajudar a criança junto com a criança, nós vamos ler, aprender a ler o que vai naquela receita. Na hora que eu estiver degustando com a criança aquilo que foi feito, se é uma receita, eu quero que ela me diga tudo que foi ali naquela receita e quais são as letras iniciais de cada palavra. Então, olha que interessante, através do prazer, que é o hemisfério direito, que ele busca muito, prazer de pintar, desenhar, colar, se divertir, jogar, através dos recursos do prazer, é que eu vou buscar aquilo que está sendo dificuldade, está sendo desafiador. E deste lado eu vou trabalhar esta condição, para que essa criança, ela possa sentir
que não precisa ser com sofrimento. Porque quanto mais essa criança ela tiver esse sofrimento, mais o nível de cortisol vai aumentar. E quanto mais aumentar, mais vai bloquear. E mais vai diminuir a capacidade de aprendizagem da criança. E mais a dislexia vai se fortalecer. E mais a crença dessa criança que ela não é capaz vai aumentar. Então, olha só que interessante. Vamos ver aqui uma analogia para a aula. É como tentar chegar ao mesmo destino, mas em vez de ir pela rodovia plana, que é o hemisfério esquerdo, o cérebro vai por outra estrada de terra cheia de curvas, que é o hemisfério direito. Ele chega lá? Sim. Mas gasta muito mais combustível. Demora mais e o motorista chega exausto. Então, como é que isso acontece? A criança, ela tenta ir pelo hemisfério esquerdo, ela não consegue. Ela procura ir pelo hemisfério direito. Chega lá? Chega. Muito exausta. Se ela não tiver apoio. Mas se ela tiver o apoio do seu conhecimento, não vai chegar exausta. Vai chegar com bastante prazer, mesmo que demore de chegar. Mesmo que ela demore de chegar. Mas ela vai chegar com bastante prazer, mas vai chegar. E ela vai entender que ela tem recursos para que ela consiga chegar lá. Eu quero até te contar uma coisa muito legal. Eu já trabalhei com criança que tinha muita dificuldade. Eu trabalhei com uma criança uma vez no consultório e eu falei para a criança assim: você gosta de bala? A criança falou: gosto. É difícil uma criança que não gosta de bala, né? Falei: fala uma bala que você gosta bastante. O sabor de uma bala. A criança falou: eu gosto muito de bala de morango. Falei: então no nosso próximo treinamento você vai trazer uma bala de morango. Ok. Aí eu trabalhei com a criança a interpretação da leitura. A criança fez a interpretação da leitura. A criança primeiro fez a leitura. Trabalhei com a criança várias vezes a leitura, né? Devagar, dentro do tempo dela, para que ela pudesse entender. E ela entendeu. Foi fazendo a interpretação. Aí nós fizemos aquela técnica de Pomodoro. Sabe qual é a técnica de Pomodoro? A criança leu por 25 minutos, fizemos uma leitura, um trabalho de 25 minutos de leitura, com bastante calma. Aí, a cada 25 minutos, a criança, eu dava uma bala de morango para a criança chupar a bala de morango. A criança sentava lá, chupava a bala de morango com tranquilidade. Aí, depois voltou, fez a outra leitura novamente. A criança compreendeu melhor. Ela terminou a leitura, mais uma bala de morango. Aí eu disse para ela assim: olha, eu vou te ensinar uma coisa muito legal, mas muito legal. E vou ensinar para a mamãe também, para a mamãe fazer isso. No dia da prova, você não pode ficar com essa bala toda na boca, a professora pode chamar a sua atenção. Mas eu vou pedir para a mamãe partir essa bala em 4 pedacinhos, e você põe um pedacinho na boca, e você fecha os olhos, e você lembra da leitura que você fez. Como foi fácil fazer a leitura. E com o sabor da bala, o seu cérebro, a sua mente vai ajudar você a ter a paciência de você conseguir interpretar. A criança falou: tá bom. E ficou toda feliz, porque ela ia levar a bala de morango, né? Mas eu quero te falar para você que é adulto aqui. Eu trabalhei, na verdade, o prazer olfativo e gustativo de associação. De associação. Por quê? O cérebro se esforçou para ajudar o amo, que é a criança, a conseguir ler e interpretar, porque ele seria recompensado. Eu falei: então você vai chupar um pedacinho da bala antes de começar a prova. E depois que você fizer a prova, porque você vai acertar muito bem, você tem muita capacidade. Você vai chupar a outra bala quando você terminar a prova, o outro pedacinho. Então, o cérebro, o lado direito, né, o hemisfério direito, que é o lado do prazer, do colorido, da diversão, do gostar, gustativo, olfativo, palativo, estava preparado para, no final,
ter recompensa. Então, o cérebro se esforçou ao máximo buscando na consciência, que é a inconsciência, buscou na consciência os recursos que nós treinamos muito em consultório para que acontecesse na hora da prova. Então, eu estou te explicando uma ferramenta que eu utilizei. E essa ferramenta ela pode ser utilizada. E você pode também, inclusive, mudar os sabores. Por quê? Porque você pode fazer uma associação de sabor para cada atividade. Por exemplo, se naquele dia a criança ela tem prova de matemática e prova de português, podemos associar um sabor de chocolate para a matemática, um sabor de coco ou de abacaxi ou de maçã para a língua portuguesa. Então, existem diversos recursos que nós podemos fazer isto. Você pode ativar o gatilho do que você trabalhou com aquela criança e depois trabalhar a recompensa pelo esforço, pelo alcance. E quando esse esforço ele vem palativo, olfativo, gustativo, aumenta muito mais a condição ainda de memorização, de consolidação de aprendizado. Segue o Fábrica de Neurônios, volta lá para o site. Eu tenho bastante orientações lá sobre isto. E tenho certeza que vai te ajudar muito. São atividades que vai te ajudar a você a ajudar os seus e se ajudar. Gratidão por você ter estado aqui. Separei bastante recurso para trabalhar aqui, mas também não vou deixar essa aula cansativa, né? Mas é muito bom a gente saber que existem recursos hoje que quebram esses paradigmas para fazer com que a gente entenda que existem diversos paradoxos na dislexia, na descalculia, na dificuldade, né? Nos distúrbios de neurodesenvolvimento de aprendizagem. Existem diversos paradoxos que eles precisam ser trabalhados e vencidos. Gratidão. Nos veremos no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Te aguardo também lá, no site da Fábrica de Neurônios. Vamos fazer essa ponte de aprendizagem. Vamos nos ajudar? Vamos aprender juntas? Um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro.